Embora ninguém queira entrar em conflito, isso acontece nos casais. Então, sempre que nós estamos num relacionamento, nós vamos ter conflito. Faz parte do relacionamento ter conflitos. Então, nós precisamos saber como lidar com eles. E eu vou te adiantar que a maioria dos casais não sabe lidar com conflitos e nem tenta lidar com conflitos. Qual que é a nossa maneira de lidar, geralmente, quando a gente tem alguma coisa para reclamar ou quando a gente não concorda com alguma atitude? A gente usa dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O criticismo, a defensiva, a fuga ou ignorar e o sarcasmo ou desdenho, que é o principal preditor de divórcio. Então essas 4 coisas, elas geralmente estão presentes na nossa fala e fazem com que as nossas brigas, os nossos conflitos sejam muito ruins, sejam muito destrutivos. Mas não tem que ser assim. Você pode ter um conflito que te deixa mais próximo da pessoa que você ama, que te deixa mais próximo do seu parceiro. E aí você pensa, o quê? É verdade. Você pode ficar mais próximo do seu parceiro quando vocês brigam. E como que é possível isso? Você precisa ter uma técnica que já foi explorada, que já foi tentada em vários casais, que te ajude. Caramba, começou a chover aqui agora, tá? Então, se você escutar uns pingos, não grila não. Existem 3 formas de você lidar com isso. Então, tem 3 técnicas. Uma para conflitos atuais, uma para um conflito que vocês estão presos, que vocês não conseguem sair desse conflito, está sempre discutindo a mesma coisa, e uma para conflitos do passado, coisas que te machucaram e que você que está no passado, mas que vocês ficam sempre com muito trauma daquilo. Então foi um dia que vocês se arrependem, uma briga que já aconteceu. Pode ser 5 dias atrás, pode ser 10 anos atrás e continua machucando vocês. Então eu vou explicar aqui hoje como funciona a técnica de escuta ativa. Em inglês chama Rappaport Intervention. Então na técnica, no Rappaport Intervention, ou escuta empática, o que você vai aprender? Você vai aprender como lidar com um conflito atual. Então alguma coisa está acontecendo, você está com raiva de alguma coisa que aconteceu e que você quer conversar sobre aquilo, ou você simplesmente, seu parceiro ou parceira chega com um problema e começa a te expor aquilo. Tá? A forma como a gente lida geralmente é negativa, nós precisamos aprender uma forma nova. E é essa forma que eu vou explicar agora para vocês. Antes de eu começar, eu queria explicar o seguinte, que como qualquer outra técnica ou como qualquer outro aprendizado, como a gente não tem esse hábito de falar sobre essas coisas, não tem esse hábito de usar dessa forma, vai parecer extremamente artificial no começo. Então é muito importante que você siga a técnica passo a passo, porque se você não fizer isso, não vai funcionar e depois você vai ficar me xingando ou vai ficar pensando mal de mim. Tá? Então para funcionar tem que usar a técnica direitinho e vai ser da mesma forma que se você fosse jogar tênis a primeira vez. Você vai chegar com a raquete e você não vai fazer absolutamente nada direito, vai parecer artificial, estranho, mas depois de treinar muito, você começa a dar as raquetadas e se divertir. Então a única forma de você ficar bom nessa técnica é você usar realmente ela, e por mais que seja estranho no começo, você fazer dessa forma para que o princípio você consiga entender e você vai ver como isso vai transformar os conflitos que você tem. Então vamos lá, para poder utilizar dessa técnica, quando vocês perceberem que estão entrando num conflito, vocês precisam dizer um para o outro, né? Vamos tentar conversar usando essa escuta empática, de preferência no começo você vai precisar usar isso, e aí vocês vão dividir em 2, tá? Um vai ser a pessoa que faz a reclamação, ou que é a pessoa que fala, e o outro vai ser o ouvinte. E cada um vai ter suas regras específicas. É lógico que, como eu disse, isso vai se naturalizando com o passar do tempo. A pessoa que vai falar, ela precisa dizer a reclamação que ela tem de uma maneira que seja positiva e que não envolva criticismo, ou seja, você falar do comportamento do outro de maneira generalizada, e que não envolva falar mal do outro, generalizar o outro. Tá? Então você vai falar o que você está sentindo e você vai usar frases que falam de você, do que você sente e não do outro. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que deixou o celular desligado o dia inteiro e aí você não conseguiu falar, você quer reclamar disso. Você não vai falar assim, você deixou o celular desligado, você sempre esquece de mim. Frases que começam com você estão erradas. O que você tem que dizer? Você tem que falar do que você está sentindo, usando a palavra eu. Então hoje, durante a tarde, eu me senti muito solitário, eu fiquei com medo, fiquei sentindo que poderia ter acontecido um acidente com você, e eu acredito que o que eu gostaria é que você deixasse o seu telefone ligado. Isso me atrapalhou muito, eu fiquei sentindo isso, sentindo aquilo. Então eu preciso de você, preciso do seu toque, preciso da sua mensagem para eu saber que está tudo bem. Então, nesse momento, você não pode botar culpa nela, tá? Você não pode ficar
criticando as ações do outro. Não é a hora de você usar de desdenho, de você ficar usando de ironia. Então você vai falar do que você sente. A missão de quem está escutando é a seguinte, do ouvinte, de preferência você vai pegar um negócio para anotar. Então parece ridículo, mas pegue algo para anotar o que o outro está dizendo, porque a sua missão é realmente entender o outro. A maioria das vezes que a gente está nesse tipo de conversa, nós estamos no modo, o que diabos é isso? Que a gente simplesmente está escutando partes do que o nosso parceiro ou parceira está falando e nós já estamos pensando no que nós vamos dizer e no como aquela pessoa está errada e em como aquilo não aconteceu da forma como ela falou. Então, o modo que a pessoa que está escutando precisa estar ligado é o modo, o que é isso? O que está acontecendo? O que ela está tentando me dizer? E a ideia aqui não é estar certo ou estar errado ou se defender, a ideia é entender o outro. Então você vai fazer isso em 4 etapas. Você vai escutar o que o outro está dizendo, realmente escutar, e por isso o papel e o lápis, você anota o que ela está dizendo. Depois você tenta entender o que o outro está sentindo. Depois você finalmente vai sumarizar, você vai resumir tudo que o outro te disse com as suas palavras. E o que ela está sentindo com as suas palavras. E depois, como último, você vai validar o que a pessoa está sentindo. Se você não validar, não funciona. Você precisa validar. Se você não validar, não funciona. Não adianta. Então você pode fazer todo o processo, não valida, não funcionou nada. Adiantou, jogou dinheiro fora e ainda brigou com seu parceiro, provavelmente. Então valida. Você tem que passar para o outro que o que ele está sentindo e o que ele está pensando faz sentido. Que de alguma forma aquilo não é uma loucura. Tá? Então eu também me sentiria assim, faz sentido o que você está dizendo. Então realmente você está se sentindo só, isso deve ser muito ruim. É possível você validar sem necessariamente concordar com aquilo. E o mais importante, lembre-se, é entender o outro, é avançar, é se sentir mais próximo e não estar provando que é certo ou que está errado. Bom, terminado o processo, você escutou, você conseguiu validar, você entendeu realmente o outro se sentiu entendido. É a hora agora de trocar de papéis. E aí você vai dizer o que você está sentindo, quem era o ouvinte vai passar a dizer, a ser a pessoa que fala, dizer como estava sentindo, falar a frase em primeira pessoa, eu senti isso, tenho sentido aquilo, e vai transformar a sua dificuldade em um pedido positivo. Eu vou dar um exemplo. Se você falar, quando a gente conversa você só fala de você mesmo. Isso é uma forma negativa de dizer. Você falar assim, eu gostaria de me sentir escutada, de me sentir escutado, isso é uma forma positiva de falar o mesmo problema. Tá? Então você precisa falar do que você sente, das suas necessidades, e não reclamar do outro, e não acusar o outro, em momento nenhuma usar de culpa. Geralmente a armadilha que a gente cai nesse momento é ficar tentando defender das coisas que falou. Então a armadilha que quem fala geralmente cai é você falar que o outro disse alguma coisa. Então, por exemplo, você ficou falando que eu era besta. E aí você cai nessa armadilha de acusar o outro. E a armadilha que o outro cai é, não falei isso não. Não foi desse jeito. Não aconteceu isso. Então não importa como as coisas aconteceram. O que importa é você sentir o que o outro está sentindo, é empatia.